Olá pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa aula, né? PET 3, segunda semana. Nós vamos falar essa semana sobre Inconfidência Mineira, tá? Que aconteceu em 1789, tá bom? Vamos lá. Falando dos conceitos, né? A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789, no final do século XVIII, em pleno ciclo do ouro, na então capitania de Minas Gerais. O que foi isso, pessoal? Foi uma tentativa de revolta, né, separatista, queria separar, eles queriam criar uma república e separar do Brasil, separar de Portugal. Isso foi lá em pleno ciclo do ouro, tá? No final do século XVIII. Na então capitania de Minas Gerais. Naquela época não existia Estado, era capitania de Minas Gerais, certo? Então, inconfidência, revelação de segredo, indiscrição, quebra de sigilo, vazamento de informação sigilosa. Foi o que aconteceu, tá? Inconfidência Mineira foi isso. Foi uma tentativa, porque o governo alguém delatou, né? E o governo acabou com essa revolta antes dela acontecer. Qual a importância desse evento? Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade, tá? Porque estava sendo muito oprimido por Portugal, né? A colônia, o Brasil era uma colônia de Portugal e estava sendo muito sacrificante para o Brasil, para o povo do Brasil, né? E as pessoas, chegou um momento que começou a se revoltar contra essa situação. Essa foi um tipo de uma revolta separatista, né? Separatista, diferente das outras revoltas anteriores, né? Que elas eram revoltas para melhoria de algum tipo de reivindicação de melhorias, né? Essa não, essa foi separatista, né? É uma revolta que pretendia cortar o elo do Brasil com Portugal mesmo, tá? Então, no final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal, né? Sofria com os abusos políticos e com a cobrança de altas taxas e impostos. Portugal estava passando por uma crise financeira, né? Uma crise econômica, e aí dependia muito do Brasil, da sua colônia, né? Então, o ouro começou a cair, a produção de ouro, e Portugal começou a apertar mais e querer mais e aumentar os impostos, né, e cobrar mais. E começou a sacrificar muito os comerciantes brasileiros, o povo brasileiro, né? E nós vamos ver mais na frente o que ele fez para chegar nesse ponto. Quais foram as causas, né? Portugal tomou várias atitudes, né, que foi acabar estrangulando, deixando o povo brasileiro sem respirar, não conseguir sobreviver, né? Então, por exemplo, de todo o ouro encontrado, devia-se pagar a quinta parte, ou seja, 20% de tudo que era extraído ia para as mãos dos portugueses. Você imagina, o cara pagava para ter a jazida, pagava os funcionários, pagava o escravo, tinha que comprar escravo, tinha que fazer todo o trabalho e depois tinha que dar 20% para a coroa, só para ter o direito de explorar o ouro. A lei da derrama decretava que cada região de extração de ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, cerca de 1.500 quilos por ano a Portugal. Tá? Quando essa meta não era atingida, soldados da coroa invadiam as casas das famílias para confiscarem seus pertences até o valor devido fosse completado. Então, olha só que abuso, né? Eles cobravam 1.500 quilos por ano para Portugal. Então, a pessoa tinha que produzir para mandar 1.500 quilos por ano para Portugal, né? Depois também o governo de Portugal soltou um alvará de 1785 que piorou a situação, porque esse alvará decretava o fechamento de manufaturas locais, forçando o povo a consumir somente produtos importados e de alto preço. Portugal não produzia nada também, né? Portugal
pegava toda a riqueza que ele tirava daqui e comprava tudo pronto, da Inglaterra, da França, né? E de outros países mais desenvolvidos. O que aconteceu? Portugal, para apertar esse cerco, para poder melhorar a economia, ele começou, ele decretou esse alvará, dizendo que aqui no Brasil não podia ter nenhum tipo de manufatura. Ninguém poderia fabricar nada aqui no Brasil. Para quê? Para que Portugal comprasse da Inglaterra e vendesse mais caro aqui no Brasil. Então, com isso, Portugal ganhava, tinha um lucro. Ele era o atravessador, entendeu? Então, essa elite, essas pessoas intelectuais, fazendeiros, militares, donos de minas, é o pessoal que era considerado a elite do Brasil, né? Sobre a influência dos ideais de liberdade que vinham lá do iluminismo europeu. O iluminismo é um novo pensamento que estava circulando na Europa, umas ideias mais revolucionárias, né? E essas ideias chegaram até o Brasil, né? Então essa elite do Brasil, essa elite da colônia, eles se juntaram para procurar uma solução definitiva para a situação, conquistar a independência do Brasil. Então eles queriam realmente a separação do Brasil de Portugal, tá? Obter a independência do Brasil em relação a Portugal e implantar uma república. Então eles não queriam só se libertar de Portugal, eles queriam implantar uma república. Eles não queriam mais a monarquia, eles queriam uma república, tá? Eles queriam acabar com o monopólio comercial português. Exatamente isso. Portugal que detinha todos os direitos de comercializar os produtos do Brasil, a mão de obra do Brasil, o ouro do Brasil, né, as riquezas do Brasil. Então, só poderíamos negociar com Portugal. Então, eles queriam acabar com esse monopólio, né? Liberar e favorecer a implantação de manufaturas no Brasil. É aquilo que a gente acabou de falar antes. Eles queriam que o Brasil tivesse o direito de fabricar, de investir em manufaturas, né, para ele próprio se beneficiar e até exportar, né? Coisa que nós não tínhamos o direito, tinha que ser tudo através de Portugal. Inconfidentes. O grupo era liderado pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Você já deve ter ouvido falar de Tiradentes, né? Que acabou se transformando num herói nacional. Também nós podemos citar os poetas Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, o dono de Minas Inácio de Alvarenga, o padre Rolim, entre outros representantes da elite mineira. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Sobre a questão da escravidão, o grupo não possuía uma posição definida. Então, olha só, eles queriam se libertar, eles queriam se separar do Brasil mesmo, criar uma república deles, né? Mas eles queriam continuar com aquela questão de escravidão, com aquele mesmo sistema de governo. Só queriam se separar de Portugal, entendeu? Então eles não tinham assim um plano definido que mudasse o estilo do Brasil. Não. Eles queriam só se separar de Portugal e implantar a república deles. E quais foram as consequências disso tudo? A Inconfidência Mineira transformou-se em símbolo máximo de resistência para os mineiros. A bandeira idealizada pelos Inconfidentes foi adotada pelo Estado de Minas Gerais. Essa bandeira que a gente conhece, que tem um triângulo, vermelho, né? Foi criada lá pelos Inconfidentes, né? E Minas adotou essa bandeira como a bandeira do Estado, tá? Esse movimento foi um movimento delatado. Alguém delatou, né? E a coroa foi lá e acabou com essa suposta revolta, né? Antes dela acontecer, tá? Os líderes foram presos e Tiradentes foi considerado o mentor de tudo isso, né? Tiradentes foi enforcado
decapitado, né? Seu corpo foi esquartejado. E aí a coroa de Portugal espalhou partes do corpo dele por várias cidades, inclusive a nossa cidade aqui, Barbacena, recebeu uma parte do corpo, né, que ficou exposta ali em frente da igreja do Rosário, lá no centro, né? Então foi para assim, para mostrar a força de Portugal e um aviso para quem quisesse é, pensar entrar nessa ideia de separação, né? Então serviu de exemplo para outros. Só que essa situação, pessoal, Tiradentes, só que eles queriam acabar com a ideia de Tiradentes, né? E com a figura de Tiradentes, só que 100 anos depois, quando entrou a República no Brasil, a República reviveu essa figura, transformou Tiradentes num herói nacional, né? Então, pessoal, essa apresentação foi uma maneira de ilustrar um pouquinho, né, a mente de vocês, para que vocês leiam o material lá, né? Tem os textos muito interessantes lá no PET e assistam os filmes que eles estão sugerindo, né? Façam as nossas atividades, tá? E não deixe acumular a matéria para outra semana. Vamos cada semana eliminando os assuntos que apresentam para a gente adquirir conhecimento e passar adiante, porque uma coisa vai puxando a outra. Nós não podemos deixar acumular os assuntos, que é pior para a gente, tá? Qualquer coisa, contem comigo, tá aqui estão meus contatos. Então, bons estudos.